Fala aí, galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui para dar aquela pegadinha. Hoje nós damos sequência à nossa série Parabolando, onde nós temos aprendido acerca do reino dos céus através das parábolas de Jesus, e hoje é o nosso último episódio. Jesus usava parábolas para ensinar. Essas eram extremamente conectadas com a vida humana. Elas explicam um reino que não entendemos com coisas que entendemos. São histórias que cativam, mas deixam conosco princípios concernentes ao reino dos céus. Dentro dessas histórias estão preciosas lições. Essa foi uma série animal, eu amei fazer essa série. Ela rendeu muita coisa, muitas anotações, eu aprendi pra caramba. Mas eu tenho trabalhado no material, um livro pro futuro aí, que ele é só sobre os ensinamentos de Jesus, a mensagem que Jesus pregou, o que ele ensinou, o que ele determinou. E, obviamente, essa série contribuiu muito a esse estudo. E hoje eu quero ler com vocês João do capítulo 10, versículo 1 até o 21. Isso nem sempre é categorizado como uma parábola, mas muitas vezes é um pouquinho diferente das outras. Mas eu acredito que é a passagem com a qual nós devemos encerrar essa série. É muito no estilo da parábola, mesmo se não for, ainda é uma comparação, uma alegoria que Jesus entendeu para expressar o reino. Então, último episódio, o pastor e o seu rebanho. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e essas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Aí o versículo 6 nos diz que Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então, ele explicou um pouco mais. Versículo 7, eu digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu, porque ouviu. Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir olhos dos cegos. Uau! Que passagem incrível, que grande exposição do caráter e o coração de Jesus. Ele é o nosso bom pastor. Como sempre, eu acredito que essa parábola tem vários sentidos, vários significados, mas ela tem aqui um contexto, algo que Jesus estava falando, principalmente. Quando ele diz aqui, nessa parábola, Jesus diz muita coisa. Ele se afirma como Messias, ele se afirma como a porta, ele se afirma como aquele que entrega a sua vida pelas ovelhas, a quem as ovelhas pertencem, a quem as ovelhas ouvem, e ele se afirma como aquele que veio para dar vida e vida em abundância. A primeira lição que eu aprendo com essa parábola é que a porta é Jesus. A porta para dentro do aprisco é Jesus. Não tem outro jeito de entrar a não ser o de passar pela porta. Jesus é o único que nos conduz até o Pai. Não existe outra ideologia, não existe outra religião, não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Essa ideia é muitas vezes ofensiva para os outros, especialmente em tempos tão relativistas como o de hoje. Para todo mundo parece que tudo pode ser qualquer coisa, menos alguma coisa. Menos algo sólido, menos algo absoluto. Só que Deus não é relativo. Mas a porta é Jesus. E eu acho interessante porque o referencial de pastoreio é Jesus. E a primeira vez que ele conta essa história, ele diz o seguinte, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, ele é ladrão e assaltante. Ele não veio para dar vida às ovelhas. E do mesmo jeito, hoje em dia, você vai ter pessoas que tentam arrebanhar,
que tentam cuidar de ovelhas, mas não querem entrar pela porta que é Cristo. Não existem atalhos, não existe outro jeito. Existem aí pessoas que querem tomar a posição de pastoreio, mas o pastoreio só é possível segundo Jesus, ele é a porta. E nós, como ovelhas, não devemos dar ouvidos a quem não entra pela porta. Pode ser a mensagem de sucesso que for, pode te mandar acordar a hora que for, cedo que for, tomar banho gelado que for, mas essas coisas, elas podem ser boas dicas, elas não são pastoreio. Agora, Jesus é a porta. Só Ele nos conduz à pastagem, que é a vida eterna. Outra coisa que eu aprendo com essa parábola é que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Isso me testifica de que eu, como ovelha de Jesus, posso ouvir a sua voz. Uma vez nós fizemos um vídeo onde a gente fala sobre ouvir Deus. É um vídeo muito especial, importante que eu fiz. Pode te ajudar bastante. Mas a verdade é porque eu sou ovelha, eu posso ter essa certeza de que eu vou ouvir a Jesus. Eu sei que Ele vai pessoalmente me conduzir como sou ovelha. Além de ouvir a todas as suas palavras que já foram escritas e ecodadas, eu sei que no meu relacionamento íntimo e pessoal, Ele vai me dirigir conforme tudo o que Ele já disse, porque Ele não se contradiz. Mas eu posso ouvir a voz de Deus. Eu devo ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é necessário. Eu não tenho como caminhar essa caminhada sem ter essa intimidade onde eu posso ouvir e ser ouvido por Ele. Porque eu ouço a voz de Jesus, né? Porque eu posso ouvir a sua voz e eu conheço a sua voz. É a partir da voz que eu conheço que eu vou distinguir as vozes de quem não é Jesus, né? As vozes falsas. Porque Ele nos diz que as suas ovelhas de modo nenhum seguirão pastores estranhos, seguirão estranhos, porque elas conhecem a voz do pastor. As pessoas que trabalham em banco, elas estudam não quais são as muitas notas falsas que existem, elas estudam como é a nota verdadeira, porque conhecendo a nota verdadeira, você pode reconhecer qual é a falsa. Você não tem que conhecer todas as falsas, você só tem que conhecer a verdadeira. Do mesmo jeito, o jeito mais fácil de evidenciar, né, de demonstrar que uma torre é torta, é a construção de uma torre reta. É uma torre reta que denuncia que a torre torta está torta. Do mesmo jeito, é a mensagem de Jesus, que é o padrão, é o que nós, suas ovelhas, devemos ouvir. E qualquer mensagem que seja contrária a essa, nós não ouvimos, nós não seguimos. Porque se seguimos, não somos suas ovelhas, não estamos reconhecendo a voz do nosso pastor. O que me leva para a terceira lição que eu aprendo com essa parábola, que é fugirão deles. Jesus não está só dizendo isso para a gente, para dizer assim acontece, ponto. Ele está nos dando a instrução de como uma ovelha deve agir. Então, muita gente escuta essas palavras quase que se fazendo refém delas somente. Cara, nossa, as ovelhas de Jesus ouvem Jesus, eu não estou com certeza se eu estou ouvindo Jesus, talvez eu não sou ovelha. Não é isso. O texto me diz que porque eu sou ovelha, eu posso ouvir Jesus. Então eu posso ter certeza. Se eu sou uma ovelha de Jesus, eu posso ter certeza que eu vou ouvir a voz dele. Então esse texto, ele nos instrui como nós devemos comportar com qualquer mensagem que é contrária a Cristo. E uma mensagem para ser contrária a Cristo, ela não precisa simplesmente ser anti a mensagem de Cristo. Ela pode ser uma mensagem de Jesus parcial. Porque hoje em dia o maior inimigo do cristianismo não é somente o anticristianismo, é o subcristianismo, é a monidão que nós sabemos que Deus abomina e com a qual nós sabemos que Ele se aborrece. Cara, nesse tempo nós vamos ouvir soprar todos os ventos de doutrina, a gente vai ouvir um monte de coisa, mas nós precisamos nos posicionar sobre as palavras de Jesus. Jesus posicionou bem o seu pensamento, a sua opinião acerca das Escrituras. Se você tiver dúvida, assista esse vídeo. Mas nós sabemos que essa palavra de Deus que nós entendemos hoje, a Bíblia, ela tem autoridade, ela é a palavra de Deus. Ela é uma mensagem que foi preservada ao longo dos anos. E nós sabemos, nos 40 dias após a ressurreição, Jesus sentou com seus discípulos, ele mostrou como toda a Escritura apontava para ele. Toda a Escritura aponta para Cristo. Então, se você quer conhecer a voz de Cristo, então procure Ele na palavra, procure Ele nas Escrituras, porque tudo aponta para Cristo. Assim, nós vamos conhecer qual que é a voz de Cristo, qual que é o seu pensamento, para o que Ele estava apontando, e a gente vai conseguir reconhecer as vozes que não são dele. Cara, esse é um tempo, essa é uma hora que a gente não tem tempo para brincadeira, para risadinha, para jogar tempo fora. Existe algo acontecendo no mundo e as ovelhas de Jesus precisam se posicionar na sua voz. Nós precisamos manter
o fogo na nossa lanterna aceso, a gente precisa manter o óleo na nossa lanterna. Porque, cara, qualquer dia desse, seja a semana que vem, seja daqui a 1000 anos, eventualmente a gente vai ter cumprido a nossa parte, o nosso papel da grande comissão, e nós vamos ver os céus rasgando de lado a lado e o dia do Filho se iniciando e Jesus vai voltar. E nesse dia vai haver distinção entre joio e trigo, entre ovelha e não ovelha. Cara, todo o coração dessa série é apresentar as palavras de Jesus para que nós possamos obedecê-las. Em João 14:21 nós aprendemos que esses são os que amam a Jesus, aqueles que obedecem o que ele diz. Suas parábolas falam muito sobre isso, a gente falou muito sobre isso. Jesus, na sua grande comissão, nos mandou ir fazer discípulos não convertidos, fazer discípulos de todas as nações, anunciando para eles as boas novas, o Evangelho, batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinando a guardar todos os ensinamentos de Jesus. Nós vimos muito sobre como nós precisamos nos posicionar em Cristo dessa maneira. Então hoje, esse último episódio, eu quero, além de deixar o lembrete de obedecer tudo isso que nós ouvimos, sabemos que tudo isso é importante, mas eu quero deixar essa advertência de que a ovelha tem que conhecer a voz de Jesus. Cara, você vai precisar discernir o que é uma mensagem de acordo com Jesus, o que é uma mensagem contra. Você vai precisar saber discernir isso lá fora, no mundo, em Hollywood, assistindo os filmes, ensinando seus filhos. E você vai precisar discernir isso até nas mensagens que você escuta. Nós temos que trazer, de acordo com as palavras de Jesus, que é ensinado, e se algo não for, como o que Jesus é, ou como que ele ensina. Então, não presta para nós. Nós não escutamos nenhuma outra voz a não ser a de Cristo. Nosso pastor entregou a sua vida por nós, para que nós pudéssemos crer, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos pertencer ao seu aprisco. E essa decisão de caminhar com Jesus não é algo passivo que fazemos uma vez, uma decisão que fazemos uma vez na vida. É algo que fazemos constantemente. Constantemente carregamos essa cruz para caminhar segundo a vontade de Jesus. Então, com o desfecho dessa série, eu espero deixar esse encorajamento de zelar pela palavra de Deus, para guardar ela no seu coração, para que você não peque contra o Senhor, para que você caminhe em sua vontade, para que você conheça a voz e o caráter de Cristo. E que, consequentemente, assim você possa expor tudo o que é inimigo do caráter e da mensagem de Cristo. E se posicionar assim de maneira firme, sólida e vigilante. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. E se você ainda não assistiu todos os episódios dessa série, quero sugerir você acompanhar. Nós tivemos muitas lições importantes aqui e eu estou muito feliz de chegar no desfecho de mais uma série. Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por você que acompanhou toda essa série, por você que tem orado, intercedido por mim, pela minha família. Nós temos muita alegria de poder fazer isso pela internet, lançar essas sementinhas. Eu sei que elas são muito simples, esses vídeos são simples, mas a procedência deles é boa, porque a gente está falando sobre a palavra de Deus, pregando o Evangelho de Jesus e compartilhando acerca da palavra de Deus. E é isso aí, a gente se vê por aí. Valeu!